Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Meu avô plantou um nabo e ficou grande, muito grande. Nunca vi tal nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 mas não pode puxar. O avô não sabia o que fazer. E assim, e dessa forma, mas não vai sair de forma alguma. Aí o avô chamou a avó para puxar o nabo. Uma velha veio, agarrou o avô pelas costas e começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. É apenas algum tipo de problema. O avô ponderou e percebeu que era hora de pedir ajuda à neta. E começaram a chamar a menina com toda a força, tanto que toda a aldeia estremeceu. A neta veio correndo, segurou a saia da avó e novamente começaram a puxar o nabo. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Eles puxam e puxam, puxam e puxam, mas não podem puxar. Os velhos ficaram chateados, porque esse nabo desaparece. Então a neta decidiu chamar seu cachorro, Bug, para que pelo menos ela ajudasse a puxar o nabo. Bug veio correndo, agarrou a neta pelo lenço e as duas começaram a puxar o nabo juntas. Um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Eles puxam, 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 mas não podem puxar novamente. O avô e a avó ficaram ainda mais chateados, porque o nabo não comido vai desaparecer. De repente, o inseto latiu e saiu correndo. O cachorro voltou não sozinho, mas com um gato. Ela agarrou o Fusca pela cauda e começou a puxar o nabo todo junto. Um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxe, 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 mas não estique. Os velhos ficaram chateados junto com a neta. Eles não verão um nabo. De repente, o gato correu para o celeiro. Ela se foi por muito tempo e não voltou sozinha, mas com um rato. O avô e a mulher, e a neta e o besouro, começaram a pedir ajuda ao camundongo. Ela abanou o rabo, guinchou 2 vezes e agarrou o pelo do gato com as patinhas. E novamente eles puxaram o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. E assim o avô decidiu compartilhar o nabo. Ele pegou a metade para si, deu a terceira para a avó, um pouco menos para a neta, um pedaço de fusca, metade de um pedaço para um gato e uma migalha minúscula para um camundongo. Os animais ficaram ofendidos com o avô, pois ajudaram da mesma forma, mas ele dividiu o nabo de forma desonesta. 1 ano se passou. O avô plantou o nabo novamente, e ele ficou maior do que antes. Há muito tempo que não se via esse nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 e isso e aquilo, mas não puxa. O avô não sabia o que fazer. E decidi ligar para minha avó pedindo ajuda novamente. Eles começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. Então a avó ligou para a neta. A neta veio correndo, e eles puxaram o nabo juntos. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Puxe, 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 mas não estique. O avô ficou chateado e foi pedir ajuda aos animais. Ele ligou para Bug, mas ela apenas desviou o rosto, abanou o rabo e saiu correndo. O avô encontrou um gato, e ela subiu no telhado do celeiro. Então o velho foi até o mouse, mas ela também não ouviu. Então o avô percebeu que os animais se ofenderam por ele por não compartilhar honestamente o nabo. Afinal, sem rato, gato ou inseto, o avô não consegue ver um nabo. O velho pensou, organizou seus pensamentos e foi até os animais novamente. Ele se desculpou com o Bug,
pediu perdão ao gato e prometeu o melhor pedaço de nabo para o rato. Então os animais concordaram em ajudar o avô. E eles começaram a puxar o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. Baba, sou um nabo. Há muito tempo que esses deliciosos nabos não eram vistos nas aldeias. E o avô dividiu o nabo igualmente, um pedaço para ele, avó e neta. Pegamos um pedaço de inseto com um gato e até um rato. Todos estavam felizes. Então, eles viveram em paz e harmonia felizes para sempre.